Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e seguir a gente lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira. Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, início de semana, início de mês, né? Que tenhamos aí um mês muito bom, próspero, muita saúde, muita paz, dinheiro, né, rapaziada? Que a gente aproveite esse mês aí da melhor forma. Hoje foi dia de sorteios, né? Sorteios aí, porque tivemos nossos adversários definidos, tanto na Libertadores, tanto na Copa do Brasil. Na Libertadores, o São Paulo vai encarar a equipe do Atlético Nacional, equipe que já esteve aqui no Brasil, na Libertadores, em duas ocasiões nesta temporada, né? Acabou encarando aí tanto o Internacional, tanto o Bahia. É uma equipe difícil, uma equipe chata, né? Mas vamos em busca da revanche de 2016. Aquilo, ó, tá guardado na nossa mente, um dos maiores roubos da história da Libertadores. São Paulo acabou perdendo, né? Que teve gol de Bora no estádio do Morumbi, mas na volta a gente poderia ter igualado o placar e não deram um pênalti absurdo em cima do Hudson. Então vamos pela revanche contra o Nacional e depois nas quartas revanche contra o Botafogo, né? Obviamente com as equipes avançando, e vamos em busca aí deste tetracampeonato da Copa Conmebol Libertadores. E aí, o que vocês acharam do adversário na competição? O Atlético Nacional era o adversário que vocês estavam imaginando? É um adversário fácil? É um adversário difícil? Como você encara aí esse confronto com os colombianos? Quero saber a sua opinião. Eu acho que vai ser um confronto difícil, né? Obviamente a Libertadores nunca tem um jogo fácil, o jogo de ida e volta complica, tem o fator campo, né, que pesa muito para ambas as equipes, né? Mas como vai ser difícil para a gente enfrentar eles, vai ser difícil para eles enfrentar a gente, ainda mais com a partida de volta no estádio do Morumbi. Não temos as datas ainda definidas, né? Mas falta muito, o que eu posso adiantar para vocês é que falta muito. Só uma pausa neste sorteio da Libertadores, porque agora há pouco tivemos o outro sorteio, né, o da Copa do Brasil, e também nas oitavas de final, né, mesma fase, obviamente, em uma outra competição, o São Paulo vai encarar o Atlético Paranaense, né, então temos dois confrontos importantíssimos definidos para hoje, né, o São Paulo encara o Nacional na Libertadores e encara o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, galera. O que vocês acharam desse adversário? O Atlético é um time gigante aí do futebol brasileiro, todos sabemos, mas não vive a sua melhor fase na sua história. Está disputando a Série B e começou mal, né, a competição. O Atlético eu imaginava que fosse subir aí com muita tranquilidade, né? Para mim era Atlético Paranaense mais 3 para subir para a Série A do ano que vem. O Atlético tá com dificuldade, tá na parte de baixo, inclusive, da tabela aí da Série B, mas como eu falei, não deixa de ser um clube grande. A gente tem o histórico recente de confrontos com eles. O Atlético chegou em finais importantíssimas nos últimos anos, de Copa do Brasil, de Sul-Americana, de Libertadores. Eu acho que também vai ser um confronto difícil, mas eu acho que o São Paulo pode avançar aí para as quartas de final. Eu acho que vai ser um confronto aí importantíssimo, né? Não só pela vaga nas quartas de final, mas também no fator financeiro, né? A Copa do Brasil paga e paga muito. Todo mundo sabe disso aí, né? Então, vamos em busca destas classificações. E aí, ficaram satisfeitos com os adversários de Libertadores e Copa do Brasil? Qual que é a sua opinião aí? Deixa aí nos comentários, fechado? Atlético Paranaense que tem o Léo Pelé na zaga, né, rapaziada? Então isso aí já é um passo importante pra gente, né? O Léo Pelé, a gente passou tanta raiva com ele. Eu passava raiva com ele no Vasco, né, rapaziada? Depois que ele saiu de São Paulo. Imagina quando ele vestiu a nossa camisa. Hoje tá lá no Atlético Paranaense. Pra mim é um jogador de nível Série B, tá onde teria que estar, né, rapaziada? Então, um jogador fraquíssimo, um dos piores que eu vi com a camisa do São Paulo. Muita gente falava, mas é gente boa. Gente boa eu também sou, eu conheço muita gente boa aí que não teve a oportunidade de vestir a camisa do São Paulo, né, rapaziada? Isso aí não vai credenciar ninguém a ser um jogador titular do tricolor paulista. Mas conhecemos aí os nossos adversários, né? Hoje um dia muito importante e como eu falei para vocês, ainda não temos essas datas, né? Por que não temos essas datas, você me pergunta? Primeiramente, daqui 10 dias só o São Paulo volta a campo. Nós estamos na paralisação da data FIFA, né? Teremos jogos da seleção aí nesta semana, 2 jogos faltando aí para as eliminatórias da seleção brasileira. Depois, no dia 12, o São Paulo enfrenta o Vasco e aí para de novo, né? Então a gente para agora cerca de 2 semanas quase
tem um jogo, né, apenas contra o Vasco e depois para cerca de um mês novamente, só que aí para o Mundial de Clubes. E aí só pós-Mundial que nós teremos aí Libertadores de volta, a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro, tá bom, galera? Então, hoje, o São Paulo vive um momento, você pode encarar aí esses adversários com outro olhar do que a gente vai encarar daqui a 2 meses mais ou menos, né? Então, temos muita coisa, muita água para rolar até a gente realmente, de fato, entrar em campo contra esses adversários, né? Como eu sempre falo, hoje é uma realidade. Se a gente encarasse, por exemplo, se o jogo fosse hoje, seja com o Atlético Paranaense ou com o Atlético Nacional, o São Paulo não teria Lucas Moura, não teria Oscar, não teria Jonathan Calleri, não teria Ferreira e alguns outros desfalques aí importantes para essa partida. Quando a gente voltar dessa paralisação aí de cerca de, 2 meses, o São Paulo não vai ter o Calleri, mas vai ter o Lucas de volta, que é um jogador assim de extrema importância, vai ter o Ferreira, que não sei se será titular, vai ter o Oscar, então é um outro time, além do mais, que vai ter a janela de transferências e eu já posso confirmar para vocês aqui que teremos grandes novidades nesta próxima janela de transferências, tá bom, galera? O São Paulo vai contratar jogador e o São Paulo vai negociar jogador, então este elenco que está hoje aí, ele será modificado para quando a gente entrar em campo contra essas duas equipes, nas oitavas de final das duas competições. Então, por isso eu falo, hoje foi só o sorteio, o jogo vai ser uma outra realidade. É daqui 2 meses, nós teremos jogador novo no elenco, nós teremos jogador que está no elenco já em outro clube. Então, galera, não se apeguem ao momento. Eu sei que muita gente está brava com o São Paulo, inclusive eu sempre falei que o Zubel Dias já deveria ter sido mandado embora. Se a gente encarasse essas equipes hoje, seria uma realidade alternativa, vamos dizer assim, porque nós iríamos entrar em campo com o momento de hoje, a 2 pontos da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com grandes desfalques, né, praticamente um time inteiro de desfalque, mas daqui a 2 meses, quando acontecer essas partidas, aí nós teremos o retorno desses jogadores importantes, lesionados, nós teremos contratação, né, que o São Paulo vai sim trazer um jogador, 1 ou 2 jogadores para esta próxima janela, e nós teremos também saída. Então vamos supor, só um exemplo, galera, sei lá, o Cedric é um jogador importante hoje, titular, mas pode ser negociado, e aí quando a gente imaginava que fosse ter o Cedric nesse momento, o jogador já está vestindo a camisa de outra equipe, né? Então vamos aguardar, eu sei que é a euforia do momento para conhecer o adversário e tudo mais, mas temos que ter calma aí, né? Porque, como eu falei para vocês, ainda falta muito para acontecer esses jogos. Daqui para frente, nós só temos o Vasco, galera. Só temos o Vasco aí no dia 12, depois muito tempo sem o São Paulo entrar em campo, movimentações apenas de bastidores. Treinamentos, fisioterapia para os jogadores lesionados, algumas análises, logística e tudo mais, mas jogo mesmo, só o Vasco no dia 12, né? Hoje é dia 2, então faltam 10 dias para esse jogo, depois mais um mês de paralisação até que o Mundial se encerre. As outras partidas para o final do Mundial de Clubes ainda não estão confirmadas. Por quê? O primeiro jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro é contra o Flamengo, só que se o Flamengo chega na final do Mundial, essa partida já teria que ser adiada porque estão marcadas ali para datas semelhantes. Não tem, obviamente, por conta de logística, sei lá, o Flamengo vai comemorar o título, então tem muita coisa para acontecer até lá. Nós vamos esperar ainda confirmações de datas pela CBF, pela Conmebol, para a gente saber aí, e obviamente quando a gente souber, a gente traz essas informações para vocês, mas hoje as informações são os adversários. Para a Copa do Brasil tem um confronto bem interessante que eu queria destacar, né? Além de São Paulo e Atlético Paranaense, tem Corinthians e Palmeiras, exatamente um grande duelo aí, um grande clássico, né? Para mim, o confronto mais equilibrado. Nós tivemos outros confrontos, sei lá, Atlético Mineiro e Flamengo, que também é um grande jogo, mas Corinthians e Palmeiras chama muita atenção pela fase, né? Apenas oitavas de final, só uma dessas equipes vai avançar, ou Corinthians ou Palmeiras, para a próxima fase, né? E, se Deus quiser, o São Paulo também estará nas quartas, com certeza aí, esperando o possível adversário, né, galera? Na Libertadores também temos outro confronto brasileiro interessante, que é Flamengo e Internacional. Então, São Paulo avançando pode encarar o Botafogo. Temos muitos caminhos a seguir nessas competições e até lá, até chegar a essas partidas, como eu falei para vocês, nós vamos trocar aí muitas e muitas ideias. Eu acho que o São Paulo pode sim avançar, não sei se eu estou otimista e avançar contra os dois adversários. Eu não sei se eu sou otimista, se eu sou clubista, mas eu vejo uma realidade assim que o São Paulo pode sim chegar às quartas de final.
Ano passado, chegamos nas quartas da Libertadores e perdemos para o Botafogo. Na Copa do Brasil, nós fomos eliminados aí pelo Atlético Mineiro, né, galera? Aquele jogo no Morumbi foi logo após aquela tragédia, né, que aconteceu no estádio com o Juan Esquerdo, né? Os jogadores realmente estavam ali um pouquinho abalados, a gente sabe disso. São Paulo perdeu no Morumbi, depois acabou empatando lá em Minas Gerais e deu adeus à Copa do Brasil. Mas esse ano, obviamente, a gente espera que seja um caminho totalmente diferente, que a gente vá até o título, né? Quem sabe o bicampeonato da Copa do Brasil e quem sabe o tetracampeonato da Copa Libertadores. O brasileiro já ficou um pouquinho mais difícil, né? A gente tá ali a 2 pontos da zona de rebaixamento, é só o começo, mas perdemos muitos pontos e os clubes que estão lá em cima, obviamente, não perderam tantas oportunidades igual a gente. Fechou, rapaziada? O vídeo vai chegando ao fim, mas não esquece, dá aquela moralzinha pra gente, deixando o like, compartilhando com os amigos, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, fechou? Eu volto amanhã com muito mais novidades, fiquem com Deus, um abraço e valeu!